Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao índice comentado do dia 23. Quem é novo no canal, recomendo que assista o vídeo de apresentação. Lá eu comento com vocês quais as médias que eu utilizo e como funcionam as minhas marcações, beleza? Vamos para o que interessa, galera. Vamos aqui para o vídeo do dia do estudo de hoje. Vocês vão perceber, só comentar aqui rapidinho com vocês, vocês vão perceber que hoje teve bastante oportunidades, na verdade teve bastante confluências para se operar contra, mas como a maioria foi estopada, eu não marquei aqui no estudo, mas eu vou comentar com vocês aqui no vídeo, beleza? A gente pode perceber que ontem ele acabou abrindo com um gapzinho de queda. E já logo na abertura ativou parando para que vai comprar cigarro e não volta mais. O preço despencou. Só foi fazer uma coragem na média de 9,924. Mas já tinha caído cerca de 600 pontos. Inclusive aqui nessa média da VWAP mensal. Foi a primeira oportunidade de venda. De compra no risco. Nós tínhamos o que aqui? Nós tínhamos o terceiro alvo desse espelhamento aqui, junto com a média de 200 do 15, 500 do 5 e a VWAP mensal. E além disso, o preço acabou configurando aqui um 2 3, né? Um 2 3 com uma defesa, ficou meio feio, porém essa defesa aqui, esse paviozinho, logo no toque das médias, ficou bem interessante, falha no rompimento do terceiro alvo. Infelizmente, o preço acabou não corrigindo tanto, é, dependendo de onde pegou, aqui nessa região talvez tenha pago 150 pontos, se pegou um pouquinho mais embaixo pode ter pago, se não pegou, se pegou aqui no terceiro alvo acabou não pagando 150 pontos e também infelizmente aqui a 9 acabou descendo por volatilidade. Se tivesse colocado uns tick abaixo da 9 até conseguiria ter feito uma parcial, mas enfim, esse daí foi a primeira oportunidade aí de confluências para venda, para compra, tá difícil, hein? Logo na sequência, a gente pode observar que o preço acabou procurando a média de 9 e veio entregando continuidade na queda. E aqui na queda acabou travando na região de fundos do dia anterior. E aqui foi a segunda oportunidade de compra no risco no dia, que foi o que? Esse terceiro alvo agora desse espelhamento aqui com essa região de fundos. E a gente pode observar que pelo 5 configurou uma impulsão, estava com distorção pelos 5 minutos. Se a gente for observar que o 15 também estava com distorção. Ó, o preço estava trabalhando abaixo da 9, abaixo da 200, enquanto 9 estava trabalhando acima. Então nós tínhamos distorção nos 5 minutos e no 15. E pelo 2 acabou configurando um PFRzinho aqui, ó. Com uma leve divergência, né? Se a gente for observar aqui, nós tínhamos. Opa! Nós tínhamos aqui fundos descendentes com fundos ascendentes no IFR. A gente até pode puxar aqui para trás, ó. Fundos ascendentes no IFR com fundos descendentes no preço. Então aqui era uma divergência, mas que infelizmente o preço acabou ancorando aqui na média de 9, quase tocou na média de 20 do 2 minutos e acabou descendo. Logo após descer, o preço acabou fazendo um movimento aqui. Não vou falar que foi de exaustão, né? Porque foi. Eu estava ancorado nas médias, mas ele acabou cravando o 61 macro, que é o 61 de toda essa pernada aqui de alta. Do dia a gente pode observar aqui pelo 15 minutos. Nós tivemos uma defesa por conta desse paviozinho aqui, mas que infelizmente ele acabou configurando esse PFR aqui no 61. Mas que de novo, novamente, dependendo de onde tu pegou, se por acaso pegou essa operação, né? O mercado ele acabou não conseguindo pagar tanto, pagou cerca de 170 pontos, 180 pontos, tu pegou no risco no 61, mas você acabou esperando o gatilho. O mercado chegou a pagar praticamente 1 para 1, mas não pagou nem 150 pontos, então não teria dado parcial, né? Por acaso, se alguém tivesse pego no gatilho, iria fazer a parcial aqui na VWAP, que infelizmente acabou ancorando a média de 20 e veio estopar o movimento. Até aqui nessa ancoragem na média de 20 ficou um gatilho interessante, ficou um contexto na verdade interessante, não, mas ficou um gatilho legal por conta de ter sido um pullback aqui nessa região de fundos aqui do dia anterior. Precisou fazer um pullback nessa região, ancorou na média de 20, mas infelizmente ficou deixando um gatilho com defesa, com sombra. Mas se a gente for ver pelos 5 minutos, o preço estava descaracterizando a distorção, mas infelizmente pelo 15 ainda estava com distorção. E logo após o pessoal acabar deixando esse gatilho aqui, acabou desenvolvendo um movimento pequeno, né? Mas enfim, veio cravar o Francesco de toda essa pernada.
Opa, perdão, eu acho que eu não marquei esse Francesco. Eu cheguei a marcar no 60 e não marquei. Veio cravar o Francesco do dia anterior. A gente pode ver que o preço cravou aqui no tique o Francesco do dia anterior. Infelizmente, foi um minuto antes da notícia, né, do PMI, que foi esse responsável por esse candle aqui forte de quase 400 pontos aqui nos 2 minutos. Mas, quem tivesse com aquela leitura de que Adriano nos ensina em relação à notícia, de tentar meio que antecipar a notícia por conta de estar numa região interessante, para pelo menos fazer um respiro, quem assumiu o risco nesse Francesco, pô, foi lindo. Mas, por conta de preço estar rompendo todas essas regiões aqui para bater contra, eu vejo como bem arriscado esse Francesco, mas que infelizmente acabou pagando, né? O que felizmente para quem pegou acabou pagando, né? A gente pode observar que o preço acabou travando aqui na VWAP, ancorou na 50, fez o tradezinho de resposta rápida na 50 pelo 2 minutos. Até esqueci de marcar, mas aqui foi um tradezinho de resposta rápida bem bonito. Chegou a pagar 250 pontos aqui, sem calor nenhum. E nessa queda aqui acabou travando no Denaro, o Denaro desse movimento aqui de alta. E aqui foi uma oportunidade para uma comprinha de risco aqui no Denaro, que acabou desenvolvendo o movimento e ativando esse espelhamento aqui de reversão. Primeiro nós tínhamos este espelhamento aqui, que foi ativado e acabou cravando esse primeiro alvo. E nós também tínhamos este espelhamento aqui, que também foi ativado. Opa, eu travei aqui o preço, né? Nós tínhamos também esse espelhamento aqui, que também... Opa. Isso tudo sumiu. Nós tínhamos este espelhamento aqui, que também foi ativado e que acabou cravando no Francesco. Mas a gente pode observar que aqui no ponto 1 foi o primeiro candle gatilho com ancoragem de médias, e que esse candle gatilho aqui foi ancorado na VWAP, ficou bem interessante, foi um candle gatilho aqui de impulsão, ancorado na VWAP tentando fazer, né, o rompimento, no rompimento desse espelhamento aqui de reversão, mas que infelizmente o preço acabou falhando continuidade e acabou travando aqui nas 200 no minuto, são essas duas médias aqui grossa, aqui branca, e acabou estopando a estrutura. Antes eu comentei sobre divergência aqui, né? Mas eu tava com a câmera bem em cima, creio eu. Nós tínhamos a divergência. Essa divergência aqui, ó. O preço veio fazendo divergência aqui desde as 9h10, 9h15 por aí. A gente pode observar preço fazendo fundos descendentes com fundos ascendentes no IFR. Essa daí foi a divergência que eu comentei antes. Mas agora voltando aqui pro estudo, a gente pode observar que o preço acabou estopando essa impulsão aqui no ponto 1. E logo na sequência, o preço veio buscar o 61 da pernada que ativou esse espelhamento de reversão. Eu já comentei bastante com vocês sobre essa configuração que eu gosto bastante. Mas a configuração ficou legal, porém a estrutura, o gatilho, ficou ruim. A gente pode observar que pelo 2 minutos não ficou um gatilho legal, ficou um gatilho com sombra aqui na VWAP. Até pelo minuto não deixou o gatilho bacana. A gente pode observar que tivemos sombra, candle fraco, candle fraco, candle fraco, candle de tentativa aqui de alta, mas que fechou com sombra. Então, pelo minuto também não tivemos gatilho aqui para tomar risco. O melhor gatilho nessa região foi pelo 5, que acabou configurando um inside. A gente pode observar que aqui configurou um inside, falhando continuidade aqui desse fundinho. Então aqui ficou interessante pelo 5. Mas enfim, aqui acabou configurando aqui a correção até o 61. Pelo 5 acabou configurando esse insidezinho e que acabou sendo um novo movimento aqui de alta do dia. A gente pode observar que o preço acabou conseguindo trabalhar acima da VWAP. Fez uma defesa na VWAP, fez uma segunda defesa na VWAP. Aqui no ponto 3, o preço acabou configurando um 2 trade de continuidade. E se a gente for observar, foi o primeiro um 2 trade de continuidade com médias relativamente alinhados. Nós já tínhamos o alinhamento da 9, 20, 50, ainda faltava alinhamento da 72, mas nesse momento a 9 e a 20 estavam acima do rangezinho da 50 e 72. Foi a primeira vez do dia que o preço configura um gatilho com a 9 e 20 alinhadas e acima desse rangezinho. Então ficou bem interessante esse 1, 2, 3, até por conta da configuração aqui de candles. A gente pode observar que nós tivemos essa defesa forte aqui na VWAP, logo na sequência tivemos 1, 2 candles com sombra vendedora,
Terceiro candle com sombra vendedora bem bonito, logo na sequência um candle de ignição comprador. Então essa configuração aqui do ponto 3 ficou bem interessante. A gente até pode observar que na sequência nós tivemos uma configuração aqui de barra ignorada. Então nós tivemos essa ignição compradora, um respiro do preço, confirmação aqui com barra ignorada. Qual que era o problema desse trade? Cara de travas. Nós tínhamos um monte de trava aqui de média se a gente for observar, mas se a gente fosse buscar, né? O primeiro alvo aqui desse espelhamento de reversão pagaria um risco de retorno bacana. 170 pontos aqui de risco para 270, 260 pontos de retorno. Então ficou bem legal essa configuração aqui. E que logo na sequência, isso ativou um padrãozinho de do pai que vai comprar cigarro e não volta mais. Até na verdade, antes de dar essa alta aqui forte, sem coragem de médias, o preço acabou configurando uma espécie de PC, porém estava na cara das 200. Esse PC aqui até estava também trocando polaridade com essa regiãozinha de topos, mas na cara de médias, na cara das 200 do 2 minutos, na cara das 200 dos 5 minutos. Aqui nós também estávamos na cara da 200 do 15. Eu até vou comentar com vocês que creio eu que ontem o dia foi meio difícil por conta das 200 estarem atravessando o preço, tanto as 200 do 2, como a 200 do 5, como a 200 do 15. Se a gente for observar, o preço está trabalhando nas 200 do 15 desde o dia 19. Se a gente for ver aqui a 200 dos 5 minutos, o preço também está trabalhando na 200 dos 5. Ontem trabalhou, né? A gente pode observar que no dia 19 acabou rompendo e ficou trabalhando acima dessas médias grandes. Mas ontem, infelizmente, veio trabalhar novamente aqui nesse range. E também está trabalhando. Ontem também trabalhando na 200 do 2. A gente pode observar que houve o rompimento aqui das médias grandes de 2 minutos. Conseguiu trabalhar acima. Até desenvolver uns movimentos legais. Mas ontem ficou trabalhando aqui entre elas pelo 2 minutos. Então creio eu que o gráfico, o preço, né, o índice está mais difícil de se operar por conta disso, por conta dessas 200, 2, 5 e 15 minutos. Mas enfim, a gente pode observar que o preço acabou ativando aqui o padrãozinho do pai que vai comprar cigarro e não volta mais. A gente até teve uma oportunidade de fazer um tradezinho de risco no 61 do Fibogap, junto com a média de 500. Aqui, se não me engano, até nós tínhamos mais médias. Nós tínhamos aqui a média de 500 do 1 minuto. Nós tínhamos as médias dos 60 minutos. Aqui nós tínhamos a 9, 20 e a 50. E essa média vermelha aqui é a 200 do 15. Então aqui, querendo ou não, caracterizou um tradezinho. Caracterizou um tradezinho de... um trade das 200 do 15 minutos. Mas que infelizmente acabou estopando. O preço acabou conseguindo testar aqui e fechar gap. Até nesse fechamento de gap aqui falhou um rompimento de uma LT. Nós tínhamos essa LTB aqui, pelo 2 minutos não fica tão clara essa falha de rompimento, mas pelo 5 ficou mais interessante. Nós podemos perceber que tivemos bastante sombra aqui no candle que rompeu um LT e logo na sequência teve um candle de ignição defendendo aqui esse rompimento. Até veio fazer um novo teste aqui da LT nessa regiãozinha, mas pelo 2 minutos acabou configurando um PCzinho, que esse PCzinho acabou ficando bem interessante por conta desse candle de impulsão aqui confirmando barra ignorada, mas que infelizmente acabou estopando. Aqui no ponto 5 nós tivemos um candle de ignição pelo 15 minutos ancorado na média de 9, e que até veio trocar polaridade com essa região aqui de abertura do dia. Então esse candle gatilho aqui pelo 15 ficou interessante, não ficou um stop tão caro, ficou cerca de 180 pontos, um stop aceitável aqui pelo nosso operacional. E pela aqui no ponto 6 nós tivemos um candle gatilho bem bonito pelos 5 minutos. Bem bonito mesmo, e que foi sacanagem demais, porque não andou um tique. Mas nós tivemos essa espécie de barra de cadela, né? Aqui pelo 5, o preço veio testar novamente a 20 aqui. A gente pode observar que o preço acabou deixando duas defesas na 20, e logo na sequência deixou um candle de ignição bem legal nos 5 minutos. E que não andou um tique, logo na sequência veio estopar. Veio estopar aqui essa espécie de preço nos 5 minutos, e também veio estopar essa ignição aqui, esse inside no 15.
E depois a gente não teve muito mais o que ser feito. O preço voltou aqui a trabalhar na cara dessas monte de travas. A gente pode observar que tinha um monte de trava aqui no preço e não teve muito mais o que ser feito. Ontem foi um dia bem difícil. Foi um dia bem difícil mesmo. Pelo menos eu achei bastante confuso o dia de ontem. Sempre tinha travas, até nas possíveis regiões de confluência. O preço acabou estopando. O preço não respeitou médias grandes. A gente pode observar que nessa meiuca aqui, o preço trabalhou na meiuca praticamente sem respeitar essas médias grandes aqui. Não respeitou meião, não respeitou região de fundo. A gente pode observar que, enfim, respeitar até que respeitou, né? Mas foi uma correçãozinha bem curta, que não possibilitou a parcial. Então o dia de ontem foi bem atípico. Mas enfim, para fazer o estudo aqui foi um diazinho legal, foi um diazinho que deu de absorver aqui alguns aprendizados. Esse daqui foi o estudo de ontem, galera. Quem por acaso visualizou alguma coisa diferente, comentem no vídeo. A gente se vê na sala hoje. Deus abençoe a todos e até mais, pessoal.